Voz em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense. A sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, um beijo no coração dos amigos que estão ligados aí na nossa programação. Hoje, dia 29 de agosto de 2022, quero aqui deixar um beijo grande para os amigos que estão nos aguardando desde sexta-feira, porque sexta-feira eu havia falado aqui que hoje estaria conosco a professora Vilma Sodré. Havia falado para você que na próxima terça-feira, amanhã, estará conosco aqui Paula Carvalho para falarmos sobre violência contra a mulher, um assunto extremamente interessante, que aliás eu tenho até uma pergunta para fazer para a Vilma em relação a essa questão da violência contra a mulher e a educação, a forma como se trabalha essa percepção na cabeça das crianças, né? É algo que a gente vai conversar hoje aqui também, na nossa conversa sobre educação. Vilma é professora, tem uma série de expertises, né, que nós vamos conhecer hoje aqui no nosso programa, atua no município de Tanguá, e também no governo do estado aí do Rio de Janeiro, como servidora efetiva, né? Então, um abraço aí para você que está nos acompanhando. Antes do boa tarde da nossa convidada, muita gente me perguntando, Flávio, e o debate para presidente da República ontem que você viu, você vai falar? Não, eu não assisti. Assisti uns pedacinhos depois, né, e cheguei à conclusão de que, mais uma vez, é aquela história do cara que vota no Lula diz que o Lula arrebentou, o cara que vota no Bolsonaro diz que o Bolsonaro arrebentou, e o sujeito que não vota nenhum e nem outro diz que todo mundo foi mal. Como acontece em todos os debates, né? E acho que todos serão assim. A mesma coisa aconteceu para o governo do estado, etc., que eu também não vi uns lances depois assim, e aí a torcida organizada de um fica cortando pedaços do que o outro falou para sacanear, ou então para elogiar e tal. Sempre a mesma coisa. Meu amigo, dica aqui de um bobo que conhece um pouco de política. Use os seus valores, vê o que cada um está falando, sem o filtro de imprensa dali, de imprensa daqui, da direita, da esquerda, do centro, de baixo, do alto, de baixo do chão, não sei de onde e tal, e vote naquele que você se simpatiza mais com as ideias, com o projeto, com a forma de tocar as coisas e tal. Esquece esse negócio de estar me perguntando o que eu achei, o que fulano achou. Caminhe com as próprias pernas, faça isso. É a melhor coisa a se fazer na hora de você colocar o seu voto. Bom, mas vamos lá, minha gente. Deixa eu dar boa tarde aqui. Já tem gente pra caramba dando boa tarde aqui, viu? Antes do seu boa tarde, Vilma, já tem aqui, olha, meu amigo Edson Matias, meu amigo Adriano Luz Freitas, minha amiga Maria de Fátima Montovani, meu amigo Landinho Goleiro, boa tarde para você, o glorioso Wallace Ramos, o bonitinho da Serra,
diz que está na escuta, aguardando um abraço direto da loja de Crésio Bateria, lá em frente à Igreja Batista. Hoje é Crésio, junto com a família dele, que está perdendo um café para o Wallace, que cada dia ele toma café num lugar diferente, no centro de Rio Bonito. Bota água nesse café aí, Crésio. Jacilene, abraço para você, minha querida amiga de trilha. Hoje tem, hein? Tem negócio de chuva não, Jacilene. Tem caminhada urbana hoje. Norma Ramalho, boa tarde para você. Georgiane, filha do nosso saudoso Crésio, tá aqui, diz ele. Também manda um abraço aqui para o Alexandre, para o Patrick. Um abraço aí para moçada da loja do nosso queridíssimo e saudoso amigo Crésio. Georgiane, tudo de bom para você, querida. E bota água nesse café aí. Vamos lá. Yolanda passa por aqui também. Aí nossa profissional Vilma Sodré. Meu amigo Maurício Gouveia, o gordinho mais simpático da região. Boa tarde, meu grande amigo Flávio Azevedo. Um grande abraço do gordinho mais charmoso de Tanguá, diz ele aqui. Meu amigo Marcelo Rosalino. E a Yolanda diz aqui, parabéns, nossa conterrânea Vilma Sodré. Então, olha, as pessoas vão passando por aqui. Nadir Machado, um beijo para você, parabéns. Aliás, hoje é aniversário de Nadir, gente, né? Então, aproveitar aqui que é aniversário de Nadir e de outras pessoas e tocar essa canção aqui, olha só, hein? Pois é, então, aniversário hoje de Nadir, rapaz. Então, um beijo grande aí para a queridíssima tia Nadir, né, irmã do papai, né? Completando hoje mais um ano de vida. Além de Nadir, deixa eu olhar aqui a listagem aqui. A minha amiga Mila Antero, que é a nossa companheira de trilhas também, né? Abraço aí para Mila. Nadir, beijo. Liliane Andrade, Felipe Alves, meu amigo Munir Lael, Bete Dias, Vera Lúcia Gomes, a Yara Balbi e o meu amigo Leandro Kless, meu vizinho de Serra do Sambê, também completando hoje mais um ano de vida. Esse parabéns aí foi para vocês todos que estão hoje com idade nova, né? Mas vamos lá, minha gente. Valéria Bolos, boa tarde para você também. E vamos ao boa tarde da nossa convidada, fala pertinho do microfone. Vilma, muito obrigado. Sei da sua correria, da sua agenda cheia, das suas atividades, mas você reservando um pouquinho da sua tarde para estar conosco aqui, compartilhando, segundo ela, minha gente, seus cerca de 30 anos de experiência aí no magistério, né? Boa tarde, minha amiga, obrigado. Boa tarde, Flávio, boa tarde aos ouvintes do programa Flávio Azevedo, boa tarde aí aos colegas, aos amigos que estão prestigiando nessa tarde esse nosso bate-papo aí sobre educação. E agradecer, Flávio, a oportunidade, porque sempre é tempo e sempre é hora de poder falar de educação. É muito bom, né? Tem um ditado popular africano que diz o seguinte, que é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, eu estou vendo a oportunidade, né, de trazermos mais pessoas para essa aldeia. Que essa voz possam se juntar a outras vozes para que a educação cresça cada vez mais. Aí aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço para o meu secretário de Educação, professor Luciano Lúcio, lá de Tanguá, exímio guerreiro, exímio secretário de Educação, excelente profissional, para Nelly Gomes, nossa subsecretária, para Gelson, nosso subsecretário, e para todas as equipes que compõe a Secretaria Municipal de Educação. Olha, esses dias Luciano estava brigando aqui porque esqueceu de botar Rafael Massulo nesse pacote aí de Rafael Massulo, de subsecretário, de operários da educação lá, não, né? Ainda bem que você... Eu lembro que esse dia ele falou que, então vem aqui, esquece de falar de Rafael Massulo. Rafael Massulo é um grande companheiro. Eu falo para ele, uma grande chefia, né? Um grande companheiro, milita literalmente ao lado da gente em todas as circunstâncias que você possa imaginar. Legal. Um grande profissional. Um abraço ao Rafael Massulo, que assim como o meu amigo Luciano Lúcio, secretário de Educação, tem um grande defeito, né? Torcer pro Flamengo, mas ninguém é perfeito, né? Fazer o quê?
Vilma, antes de falarmos especificamente de educação, eu queria, né? Bom, primeiro eu queria mandar para você aqui o link, né? Para você enviar aí para os amigos que estão aguardando ansiosos, aqueles que ainda não acessaram a página, né? Mandei para você aqui o link da nossa, aqui da minha página. Aliás, muito obrigado aos amigos, né? Você que está nos assistindo aí, por favor, deixe a sua curtida na página, né? Aqui do Flávio Azevedo, se ainda não curtiu. Hoje teremos uma conversa de utilidade pública aqui, a pauta é educação, então seja um multiplicador também desse assunto, né? Faça parte dessa aldeia que a Vilma acabou de falar aqui, sendo um multiplicador. Pode compartilhar aí a live que nós estamos fazendo pelo Facebook, aqui pela página do jornalista Flávio Azevedo. Agradecer os 32.500 e alguma coisa aí que nós temos de seguidores aqui no meu Facebook, na minha página no Facebook, os 59.900 e quase 60 mil que nós temos lá no YouTube, a galera que me acompanha pelo Instagram, os amigos que me acompanham por Twitter, né, todas as redes sociais, você que nos acompanha pela internet, pelos aplicativos aí que retransmitem a Rádio Jornal 1340, você, meu queridíssimo amigo que nos acompanha pela Rádio 1340 AM Leste Fluminense, essas ondas aí que nós não sabemos onde chega, né? Mas a gente sabe que chega em muitos lugares. Muito obrigado a todos pelo carinho, um beijo no coração. Meu amigo Adriano Luz Freitas, lá no Mercadinho Luz, lá em Jacuba, já mandando uma mensagem aqui para mim, dizendo que falando do visual novo, porque eu tirei aquele negócio que parece uma barba, né, que eu carregava aí há uns 8 anos, mas por força das minhas outras atividades, viu, Adriano, né? Como todos sabem, eu também faço sobretudo nos fins de semana, uma atividade chamada cosplay, que é se vestir de personagens, né? De quadrinhos, de super-heróis, e um dos personagens que eu visto é o Batman. E o Batman não tem barba, né, galera? E assim, o Ben Affleck me ajudou. O Ben Affleck, quando fez o Batman, ele fez um Batman de barba cerrada, né? Com aquela barbinha feita assim, nascendo, né, e tal. Bom, o problema é que apareceram uns fios brancos aqui na minha barba e eu tive que tirar ela fora, porque Batman barbudo e com fio branco não dá, né? Não é Sean Connery o negócio, Então, é por força dessa situação, Adriano, que eu tirei o visual. Mas daqui a pouco ela volta, né? Quando aparecer mais um Batman para fazer aí em alguma festa, igual a gente fez ontem, ela sai de novo. Meu queridíssimo amigo Nicolau Pérez, pastor Nicolau, grande abraço, meu irmão. Muito bom tê-lo por aqui. Seja bem-vindo sempre, né? Uma das figuras queridíssimas, que por muitos anos teve aqui um programa aqui na Rádio Jornal 1340, ainda lá no centro da cidade, né? Depois migrou para Sandê. Eu lembro do Nicolau Pérez, à época trabalhando no posto Mug, ali em frente ao cemitério, no centro de Rio Bonito, e o pastor Nicolau estava sempre lá na atividade também com o seu programa. Me esqueci agora do programa, pastor Nicolau, não lembro se era Luz no Caminho, alguma coisa assim. Ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, né, de Rio Bonito, aí, um dos auxiliares aí dos braços importantes aí do pastor Samuel Lessa. Mas é isso, gente. Vamos lá. Eu queria, antes de entrar no tema educação aqui com a nossa queridíssima convidada de hoje, queria falar um pouquinho da sua história, Vilma, né? Apresentar um pouquinho do seu currículo e falar um pouquinho da sua história. Já visto que eu, estudando no Colégio Rio Bonito, eu lembro de Vilma vindo com uma comitiva de Silvio Jardim, galera que morava em Baú, e esse pessoal ainda era sacaneado na escola, cara. Gente, lembra desse negócio aí que fica todo mundo em depressão hoje, querendo pular da ponte, que não sei o quê? Isso sempre aconteceu, cara, né? E não lembro desse pessoal querer pular da ponte, porque quando chegava no Colégio Rio Bonito, tinha aquele engraçadinho, eu era um deles que falava assim, traz um filhote de onça para mim amanhã. Mas por quê? Porque eles moram lá em Selva Jardim. Não é que essa brincadeira acontecia muito, gente, né? Vilma, deve ter escutado isso muitas vezes, né, Vilma? Então... Muito. E assim, gente, Vilma e tantas outras pessoas vinham de Selva Jardim para Rio Bonito estudar nas escolas públicas, nas escolas particulares, etc. e tal. E é uma trajetória bem bacana. E por que eu quero que Vilma conte essa história dela? Porque essa menina que vem lá de Embaú, né? Daquele lugar que chamávamos de Selva Jardim, que quando a gente passava de ônibus de discussão lá, o tal do au, vai descer quem mora mal, né? Essas coisas todas. E Vilma hoje é um dos quadros importantes da educação da nossa região.
venceu, né? Independente de onde nasceu, etc., mas correu atrás, estudou, buscou. Então, Vilma, eu gostaria de que você contasse um pouco da sua história, de repente para incentivar uma menina que está nos acompanhando. A Rádio Jornal chega nos interiores aí de Tanguá, de Rio Bonito, nos lugares de difícil acesso da nossa região, e eu tenho certeza que a sua história pode incentivar alguém que esteja nos ouvindo, alguém que tem uma neta, uma sobrinha e tal. Fala um pouco desse tempo. Então, vou começar mandando um grande abraço para os amigos que participaram comigo nessa aventura. Né? Não falo em aventura, não, falo em viagem. Na Odisseia. Porque quando é aventura você não tem nada planejado, né? E o que der certo deu. Era uma viagem, porque tem o Almir Klink que ele diz que a viagem é planejada, né? Aventura não. E era planejado. A gente tinha que acordar 4h30 da manhã. Caramba! 4h30, para dar tempo de tomar café, tomar banho, se arrumar, pegar uma garrafinha com água e um pano, alguma coisa, para poder limpar os pés quando chegasse. Ah, tinha o truque da garrafinha d'água escondida no mato para poder não chegar sujo de lama na escola. Exatamente. Porque senão a zoeira era maior, Era né? maior. Se chegasse. E aí lá de Embaú, acho que éramos 6 ou 8 meninas. A Jacilene, a Aldana, a Arlete, a Alcileia, a Nilzete e eu, acho que éramos 6. Eu lembro que eu vi um ônibus cheio de meninas de lá. Isso, que estudava ali no Rio Bonito. E tinha a Jesunélia, que eu acho que estudava no Monsenhor, mas enfim. E aí eu lembro que eu chegava em casa falando das meninas que vinham de Seu Jardim, que vinham de Embaú, que vinham de sei de onde e tal, aquela coisa de garoto, sacana, né? Aí papai falava assim, eu lembro que uma vez o papai falou assim, filho, presta atenção, Rio Bonito vale um conto, Seu Jardim 1,100 conto. Seu Jardim vale mais pelas mulheres bonitas que tem. Então olha a brincadeira que você vai fazer. E papai me dando... não brigou comigo, não falou nada. Papai era poeta, era escritor, esse negócio todo, fez rapidamente esse versinho ali e eu nunca mais esqueci. Sabia das coisas. E parei de implicar com as meninas do Seu Jardim. A gente sofria muito. Na linguagem atual era muito bullying. Com certeza. Mas a gente pegava toda essa zoação da época para transformar em energia. Todo mundo conseguiu concluir, todo mundo fez a sua faculdade, seguiu a sua trajetória. Enfim, não teve ninguém que parou pelo caminho desse grupo. Por conta disso. Não. Todo mundo seguiu. E aí a gente acordava muito cedo, banho, pegava a garrafinha lá para poder esconder no mato, nas margens da BR-101, e a gente chamava de rodo, para pegar um ônibus. Acho que o ônibus passava 7h20. Mas se passasse muito cheio, a gente perdia, porque... O motorista não parava? Não parava, depois só 1 hora depois, só 8h20. Caramba! E tinha dia que a gente ia e era assim, era um pé só, né? Porque não dava para colocar os 2 pés, tinha que ser um pé só. Hoje tem uns programas... Eu vejo a galera reclamando que os ônibus andam muito cheios hoje. Não. A moçada não sabe o que é ônibus cheio não, né, Vilma? Não sabe o que é ônibus cheio. Com todo respeito à galera que reclama, mas e acho assim, que... além do ônibus cheio, tinha a galera que trazia milho, farinha... Ah, sim, as compras, né? Aquele sacão de coisa que vinha pro mercado, né? Dia de sexta-feira, acho que o pessoal trazia muito, era inhame, tudo isso, né, junto no ônibus. E tudo aquilo também nos motivou a continuar. Então, era muito sacrifício. Quando a gente chegava toda amassada, amarrotada, cansada, sempre atrasada, levava aquela bronca, né? Não podia deixar de ter a bronca do saudoso e querido professor Enildo, né, que tomava conta Seu ali. Enildo. Conversava e a gente corria para a sala. As brincadeiras dos colegas, né? Cadê o filhote de onça? E na volta era uma outra aventura. Era complicado, porque aí a gente voltava com sol quente. E tinha mais 3,5 km a pé. Quando estava só uma poeira. No caso, você morava no centro de Embaú ali? Um pouquinho antes do centro. Logo depois do Estreito. Depois do Estreito. Perto do Estreito ali. Isso, depois, a segunda casa à esquerda, assim, no altinho, era a minha casa. E aí a gente tinha que enfrentar 3 quilômetros de estrada de chão, de poeira. Eu passei lá esses dias caminhando e passei numa casinha no alto ali perto do Estreito. Era um senhor que tinha dificuldade de ouvir. Não sei se você vai conhecer ele, mas é um senhor que disse que mora ali há muitos e muitos anos.
E, porque eu ia lá no Estreito quando eu era garoto, né? E com o papai, e eu estava fazendo umas perguntas sobre o Estreito ali, que era tudo muito feito. Eu lembro que eu ia lá com o papai e a gente ficava ilhado lá dentro, porque o tal do rio levava a ponte, um tal de rio levava a ponte. Ainda tinha isso, né, Vilma? Esse negócio do rio que levava a ponte, aí você não conseguia atravessar, pra gente né? não tinha Não isso. sei se pra você, mas quem morava ali para dentro ali, É. no Estreito, tinha uma tal de uma ponte de madeira lá que o rio de vez em quando carregava Mais naquelas... à frente. Mas pra gente ali não. Não, né? Não, era lama mesmo. Mas quem morasse lá dentro ficava com essa dificuldade também se tivesse que vir para fora. Isso aí. No caso da gente era lama, porque tinha uma parte da estrada que ficava com muita água, muita lama. Então, assim, para ir para a escola, era arregaçar roupa até... Para as gerações mais novas, vale lembrar que a estrada nem sempre teve aquele asfalto que está lá, né, Vilma? Aquele asfalto que está lá foi de um tempo para cá, era muita lama. Além de lama, boi pelo caminho que corria atrás da gente. É mesmo? Carreira de boi? Abelha. Rapaz! Abelha também, ainda tinha isso. Olha aí, gente, tudo isso para conseguir vir estudar, hein? Vir estudar. Porque em Baú tinha até, antigamente, a 4ª série, né? Hoje, 5º ano. Depois tinha em Silva Jardim até a 8ª série, que hoje se fala 9º ano. E para fazer o ensino médio, a gente tinha que vir aqui para Rio Bonito. Então era essa dificuldade toda referente ao acesso, né? Era muito difícil. E até mesmo a permanência, porque hoje existem programas que dão garantia de que esse aluno chegue à escola pública. Acesso, transporte, né? Uma série de outras questões. Transporte, uniforme, material, e não tinha, a gente tinha que comprar. Além de bancar toda a passagem... Independente da escola ser pública ou privada, tinha que comprar. É, tinha que comprar. Não tinha essa. Então, para a gente que estudava entre uma escola privada, ainda tinha a questão da alimentação, porque não tinha. Saía de casa muito cedo, voltava muito tarde, porque a aula acho que acabava em torno de meio-dia. Então a gente pegava um ônibus, lembro bem, de meio-dia ou de meio-dia e meia. Eram esses 2 ônibus. Porque o de Embaú era 10h40, não dava tempo, eu não estava em aula, a não ser que tivesse Então tinha que pegar o Silva Jardim, saltar ali no tal do rodo, como a gente fala, né, na entrada de Embaú. Exatamente. E dar aquela marchadinha, uns 3 quilômetros ali, Isso, jeitoso. Parar. Porque ali, se não me engano, de Embaú até a rodovia, se não me engano, é 4,5 ou 5, por aí assim. A gente andava 3,5. Você, como estava um pouquinho antes de chegar no centro de Embaú, né? Isso, 3,5. O estreito ali é 3 e pouquinho. Mas tinha todo o ritual antes de começar a andar, né? Trocar roupa, pelo menos tirar aquele calçado e pegar um outro. Aí ia na garrafinha d'água de novo lá. Isso, pegar e levar, porque no outro dia precisava da garrafinha outra vez. Pra estar escondida lá. A garrafinha fazia parte desse uniforme, então. Fazia parte do uniforme. Caramba. Não podia perder. Hoje tem muito descartável na garrafa PET, mas na época não. Tinha que ter. Era garrafinha de vidro, isso, um paninho para se limpar o pé, enfim. E eu lembro dessa época com muito carinho. Nada de tristeza, de mágoa. Não. Acho que foi assim, era muito legal também. Vilma, vamos lá, saindo rapidamente, você não falou do currículo ainda, mas eu preciso encaixar uma pergunta aqui. Eu vejo a geração de hoje reclamando de tudo e parece que os caras têm muito mais do que nós tivemos, né? Faltou um pouco dessas experiências aí. Será que falta um pouco dessas experiências aí para essa tal da geração Y que a gente não consegue entender, essa moçada? Do alto aí de toda a sua expertise de educadora, passando por essas experiências, vendo a garotada de hoje que reclama de tudo e tendo muito maior facilidade do que nós tivemos em nosso tempo, de adolescentes, crianças e tal. Qual o grande diferencial? Você consegue ver o que acontece com essa nossa geração aí, tão insatisfeita com tudo, né? E nós parece que éramos mais felizes e tínhamos quase nada, né? Eu costumo sempre dizer para os mais novos, as crianças, adolescentes, que não sabem o que é carta, né? Aliás, já não sabem nem o que é e-mail, porque hoje é zap, né? Tudo no zap e tal. Até o e-mail, que é um negócio moderno, os caras também já não sabem mais, né? Como é que você vê isso, essa insatisfação constante das novas gerações de hoje, sendo que tem muito mais do que nós tivemos e tal? Acho que falta um pouco de limite, regras, uma mesa. Acho que é a falta da mesa. Estar na mesa. Aquele tempo que a gente almoçava junto. Isso. E se ficasse fora da mesa, tomava um puxão de orelha, né? Regras. Hoje é muito na teoria também do coitadinho. Né?
do coitadinho, eu vou explicar em que sentido. Também tenho filhos, né? Meus filhos estudam. E aí, digamos, se ele não conseguir chegar até a escola, coitadinho, se ele não conseguir fazer, muitas das vezes não se coloca o limite para aquela criança, para aquele adolescente, o horário para ele fazer as questões. Dá-se muito pronto. Então, hoje o adolescente, o jovem, está esperando tudo muito pronto. É sempre responsabilidade do pai, da mãe ou do professor, ou de alguém que não é dele. E creio que na nossa época a gente sabia que a responsabilidade era nossa. Eu sabia que eu tinha que chegar com a garrafinha para poder limpar a água, senão no dia seguinte não teria, o pé ia estar sujo, ia ser pior, porque além da onça, dormiu com tatu, porque eu já vi isso. Dormiu com tatu, esqueci dessa, cara. A galera que chega com o pé de barro, é verdade. Olha lá, dormiu com tatu, ainda tinha essa ainda. Então, eu sabia que eu tinha que tomar conta. A minha mãe, ela colocava... A gente tinha que estudar, mas ela não sabia ler. E nem por isso a gente deixou de estudar, nem por isso ela deixava de colocar a gente para estudar. A gente para ler, para escrever, para fazer... Hoje, na verdade, a teoria de buscar os culpados é muita sujeição e pouco sujeito. Acho que falta buscar os culpados e, às vezes, o verdadeiro culpado mesmo não pode ser apontado, né? Tem uma série de... eu não sei se existem culpados, eu acho que existem agentes. Né? São os agentes educacionais. Concordo. Você pode não ser o professor, mas você tem a sua filha, você quer que ela aprenda. Então você é um agente educacional. Nessa questão aí, cada um tem o seu lugar, tem o seu papel. E os agentes eles podem ser para o lado positivo e para o lado negativo. Sim, né? Sim. Tem os agentes construidores e os agentes destruidores. Exatamente. Né? Quando eu permito que meu filho, que meu pupilo não realize uma atividade, e ainda fico procurando o culpado por ele não ter feito, eu não sou um agente construtivo nesse papel da aprendizagem. Lembra daquele meme muito engraçado que você já deve ter visto? Talvez você deve ter ele salvo em algum lugar para mandar para alguém quando necessário, né? Que é assim, anos 70, anos 80. E aí tá o pai e a mãe assim, carrancudos, de braços cruzados, com um boletim na mão, perguntando para o menino, que notas são essas, né? Aí tá assim, anos 2000. E aí o mesmo pai e a mãe carrancudo, braços cruzados, com um boletim, olhando para a professora e perguntando que notas são essas. Né? A inversão de papéis Sim. É muito grande. E muito prejudicial, muito nociva aos nossos adolescentes. Porque futuramente, que profissionais nós teremos? Se eles continuarem nessa insegurança, Sim. nessa imaturidade de que o outro é responsável por eu não ter feito o que eu deveria fazer. Nós temos muitos jovens aí em papel, bom êxito, né, educacional, aprendendo muito bem, mesmo vindo aí de 2 anos de pandemia severa, e agora estamos nesse período ainda de pandemia, só que controlada. Temos jovens que estão aprendendo bem, mas temos aqueles que não, que têm muita dificuldade, muita. E aí só a escola sozinha não dá conta, é preciso ativar essa rede de cooperação. Então, os pais precisam ter ciência que eles fazem parte de uma rede de cooperação, onde o professor tem um papel essencial. Não estou falando dessa rede de cooperação minimizando o papel do professor. Ao contrário, é elevando. O papel do professor é fundamental. Eu acho que nesse período aí de pandemia severa ficou demonstrado, não só demonstrado, mas também comprovado que ninguém substitui o professor. Se você hoje pegar uma turma de 3º ano, 2 anos longe da escola, você vai ver que ela está a nível de 1º. Às vezes, do último período aí da pré-escola. E ela recebeu atividades. E por vezes alunos que são filhos de professor. Sim, porque a gente não consegue exercer os 2 papéis ao mesmo tempo. Eu tenho meus filhos, sou professora, mas eu tenho meu momento de mãe, eu sou mãe. Por mais que eu queira atuar enquanto professora, eu possa orientar, mas não vou conseguir substituir. Curioso isso, né? É a pura verdade. Eu, no auge da pandemia, ali em 2020, né? O auge daquela coisa, todo mundo muito preocupado com a pandemia, nem se pensava ainda na tal vacina.
E eu lembro que eu encontrei uma amiga que falou assim para mim: Flávio, eu nunca paguei o colégio das minhas crianças com tanto gosto. Rapaz, eu vou pagar, mas vou pagar com quanto for necessário, porque eu tô vendo o que as professoras enfrentam lá com aqueles 2 mil, hein? Porque estão em casa 3, 4 meses e não estou aguentando mais. E ela, né, num tom de brincadeira, falando comigo: rapaz, mas eu não sabia que era isso que elas aturavam, não, Flávio. Tipo assim, ela trabalha fora, né? Não fica muito com as crianças, só à noite quando chega, e chega à noite é só aquele momento de carinho, porque ficou o dia todo afastada, final de semana vamos passear, e aí realmente aquele couro comendo. Quem lida com isso é a empregada doméstica em casa, a babá, sei lá, ou a professora, né? Até porque a mãe, quando ela chega, a mãe, o pai, eles chegam em casa, eles exercem também a sua função educadora, e é lógico que não é para interferir, suplantar a sua função de pai e de mãe, porque pai e mãe sempre, em todo momento. Vilma, e a gente vai voltar no currículo dela, tá, pessoal? Só para a gente fechar essa conversa aqui, que seria inevitável diante da história que ela contou, da história dela que ela estava narrando aqui. Essa distância de papai e mamãe das crianças talvez seria a razão para vermos aí tantos pais querendo usar aqui um termo dos antigos, que eu escutava muito papai falar, tantos pais tentando encapar os malfeitos dos filhos, né? Tentando responsabilizar outros, né? Essa troca de responsabilidades, né? Porque eu lembro que quando eu chegava em casa com uma borracha, vinha da escola com uma borracha diferente. E aí o material era revistado e papai e mamãe falavam assim: essa borracha é de quem? Ah, essa borracha foi Mariazinha que me deu. Ah, é? Tá bom. No dia seguinte, quando eu ia para a escola, o papai ia junto. Encontrava a Mariazinha. Mariazinha, você deu uma borracha para Flávio ontem? Ah, não, dei sim, que eu não queria mais aquela borracha. Ah, tá tudo bem. Mas se Mariazinha dissesse assim: eu não sei de borracha nenhuma que eu dei para ele, não. Aí você já sabe o que ia acontecer, né? Então, e assim, gente, não estou falando aqui de castigo no sentido de apanhar só, não. Tinha também, não era sempre que apanhava, né? Mas tinha os castigos, as penas, a severidade do puxão de orelha, que nem sempre era puxar a orelha efetivamente, era a bronca que vinha, né? E eu vejo que às vezes os pais, por não conhecerem os seus filhos, né, acham que são anjinhos aqueles que não são tão anjinhos assim. É mais ou menos isso. Talvez essa distância faça com que o cara só consiga ver o anjinho. E eu tiro por essa mãe que falou comigo: Flávio, eu vou dizer, sabia que estava assim aquela molecada lá em casa. A pandemia botou em contato esse pessoal que não se conhecia. Em termos. Em termos? Porque o pai, por mais que ele esteja... E aí o pai que eu falo aqui é o conjunto, sim, tá? Sim, papai a e mamãe. família, a família, né? Os responsáveis. Pai, exatamente, responsável. Pai, mãe, quem exerce a maternagem e a paternagem, né? Enfim, ele vai ver o seu filho, o ideal para ele de filho, que ele idealizou. Então, muitas das vezes ele faz querendo o melhor. Então ele querendo até que o filho passe por alguns caminhos que ele não conseguiu passar. Isso, né? Evitar algumas dores que ele teve. E aí, se a dor dele foi na escola, ele vai lá e vai brigar com a escola, porque ele não quer que o filho sinta aquela dor. É a inversão de papéis, muitas das vezes. A grande maioria mesmo, esmagadora aí, não comete esses desvios, esses equívocos, digamos assim... Deliberadamente, não, porque ele quer. Porque tem um coração mau, né? Não, porque ele quer, porque ele fala assim: eu vou fazer tudo que ele quer, porque na verdade eu quero formar uma pessoa sem responsabilidade. Não é isso. Ele faz tudo aquilo muitas das vezes porque ele quer o melhor homem, a melhor mulher, e vai ser o seu filho. Então ele acaba tentando encurtar o processo. Só que ele esquece, muitas das vezes, que não é para encurtar. O filho precisa passar por aqueles caminhos. É como a borboleta, né? Tá saindo do casulo, você abre, quero que ela voe e logo ela vai morrer. Então precisa passar. Só que precisa passar sob vigilância. O pai, a mãe, a família precisa acompanhar. Precisa vigiar o tempo todo.
Ele tem 15, ele tem 10, ele tem 5, ele tem 30, ele tem 50, enquanto tiver, ele vai acompanhar, ele vai vigiar. Mas isso não significa fazer por ele. Eu tenho uma senhora de 68 anos lá, que mora comigo lá no meu quintal, que ela continua puxando a orelha do filho de 47 como se Porque, o filho, menino tivesse 5 e ela ainda tivesse os 20. O 20. porque, filho, o mesmo Flávio, que é filho dessa senhora, mas é aluno da escola, ele só foi aluno. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com os pais da escola onde eu trabalho, eu sempre separo esse campo, sempre procuro separar. O Flávio é filho de vocês, eu não quero falar do seu filho. Não é do seu filho que eu te chamei para falar aqui. E alguns falam, não, recebi um bilhete, pensei que fosse. Não, quero falar do aluno da escola. A gente precisa separar, até porque aquele pai tem uma luta danada para criar o filho, para dar o de melhor para aquela criança, para aquele adolescente, que pode não ser o melhor para você, mas é o melhor para aquela família. E por vezes não é o filho dele que está ali na escola, né? Porque o garoto tem outro comportamento em casa, né? Às vezes em casa é um santinho, sim. E os pais estão vendo ali o santinho. Mas na escola se revela, na rua, né? Etc. Por isso que eu separo. Filho, literalmente, E você do quer pai falar e da do mãe. Joãozinho. Isso. E o comportamento que o Joãozinho tem na escola. Não o garotinho educado que está em casa. Não, não. E ali a gente começa a perceber, não, mas esse não é meu filho, então, mas quando está aqui na escola... É isso aí. Isso. E aí a gente consegue ter uma conversa com muito respeito, porque é preciso ter. A gente não precisa chamar ninguém à escola para fazer a pedagogia do apontamento. Isso a própria vida já faz com os pais. Perfeito. Ficar apontando o tempo. Para quê? E quem sou eu para apontar algo no filho de alguém? Quem sou eu? Quem é? Quem é que pode apontar algo no filho de alguém? Nós podemos proceder aos entendimentos referente ao comportamento, ao desempenho, ao desenvolvimento do aluno X, Y, Z. E dizer também por quê. Porque estamos em setembro, esse aluno está no 4º ano e não consegue fazer as atividades com independência. E o que significa... Desculpa. O que significa isso? Só um minutinho. O que significa não fazer essas atividades com independência? Ah, ele não consegue se concentrar, ele sai toda hora, ele vai ao banheiro, ele fica mais tempo lá fora. Eu já estou dizendo que ele está matando aula, né? E daí a gente vai falando desse aluno. Chamar pai e mãe para apontar, não precisa. A gente precisa unir escola e família. São instituições parceiras. A família é uma instituição educadora. Muitas das vezes ela não tem muita clareza disso. Ela não tem essa clareza que ela também está educando. Não entende esse papel, né? Isso. O professor sempre... A diferença é que a intencionalidade... Tem uma clássica diferença aí entre escolaridade e educação, né? Eu acho que é uma conversa que a gente vai... Se formos conceituar isso, nós vamos ficar até meia-noite aqui. Até meia-noite. Né? Mas existe essa, Sim, né? sim, só que elas andam de mão dada. Sim, né? lógico. Uma coisa não anda sem a outra, né? Não são indissociáveis. Atrapalha. Aquela criança que não veio com a educação, não veio com a educação esperada. Perfeito. Porque todo mundo tem o seu nível de educação, o seu nível de letramento. Talvez não veio com o esperado. Uma vez eu conversando com o professor Betinho sobre um tema parecido com esse que nós estamos tratando aqui, da questão comportamental dos alunos, né? E o professor Betinho falou comigo, Flávio, o grande problema da educação é que, por vezes, o professor ele perde muito tempo dizendo assim, fulano, não chuta o coleguinha, não belisca o coleguinha, não morde o coleguinha, porque ele vem de casa com hábitos, né? E aí, em vez do professor estar ensinando que 2 mais 2 é 4, ele tem que ensinar que não pode morder o coleguinha. E ele falou, Flávio, às vezes perde-se mais tempo explicando para o menino ou para a menina por que não pode chutar a coleguinha, puxar o cabelo da coleguinha, do que 3 vezes 3 é 9. E com isso, essa intencionalidade pedagógica acaba sofrendo prejuízos. Porque o tempo que você porque o seu cronograma de plano de aula, esse negócio todo, é em cima do pedagógico, não do comportamental. Né? Mas isso é o currículo oculto, né? Faz parte sim, ali. Sim. Aí ali nessa hora que você fala, não pode, você está trabalhando o quê? Relacionamento, convivência, cidadania, postura,
resolução de conflitos, e tudo isso está na BNCC, tá? As 10 competências da BNCC. Então, quer dizer, de certa forma, faz parte do currículo. Eu acho que é fundamental haver muito respeito e colaboração entre família e escola. É fundamental. Não tem como seguir com a escola achando que só o professor vai dar conta. Não vai. São excelentes profissionais. Estamos cansados, sim, mas estamos ali na batalha todo dia. Na educação de jovens e adultos, no ensino médio, no ensino fundamental, na educação infantil, lá nos anos iniciais, no ciclo de alfabetização. Enfim, em todas as pontas, né, no ensino superior, todas as pontas tem um professor, cada um com sua especificidade, cada um com o seu momento, mas sempre precisamos dessa colaboração da família. Eu costumo dizer para as famílias o seguinte, que elas não precisam dominar a língua portuguesa, matemática, química, física, elas precisam apenas ter regras, um horário para o filho estudar. Então ele estuda de manhã, que horas que ele vai rever o material, que horas que ele vai estudar. Existe uma negação muito grande hoje entre um grupo de alunos, né, referente ao estudo. Mas isso é, como você fala, uma conversa longa. Mas a gente tem observado muito essa negação, essa atitude negativa referente à aprendizagem. Perfeito. Para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui a professora Vilma Sodré para um papo aqui sobre educação, né? E quando enveredamos aqui para esse tema foi porque Vilma estava falando da história dela, né? na educação. E ela falou da garrafinha d'água que ficava guardada lá na beira da rodovia, lá na altura de Embaú, para lavar os pés para vir para a escola, o sol, a chuva, a lama, etc. e tal. E essa mulher se formou, e aí para a gente entrar no currículo especificamente, Vilma, né? Depois da formação no magistério, lá naqueles idos 1989, 88, como é que se deu aí esse desenrolar seu no magistério? E fala um pouquinho dessa trajetória aí, desses cerca de 30 anos. Então, me formei em 88, aí em 90 eu comecei na educação. 2 anos trabalhei como auxiliar de escritório, numa fazenda que tinha em Baú, fazenda afetiva. Afetiva, sim. Isso, fui auxiliar de escritório lá. E depois fui trabalhar na educação, um contrato com o Estado, lá no interior de Silva Jardim, Gaviões, Bananeiras, Aldeia. Caramba, escolas boas, escolas né? boas, saudades, muita saudade. Lá em Gaviões tinha o Olegário do Amaral, o Nilson Olegário do Amaral. Bem antes, onde eu trabalhei, bem antes. Nilson era bem depois. E depois... lá no ponto final do ônibus, né? Nilson lá no final... Não, o ponto final do ônibus era em Gaviões. Para Nilson então, era... Lá no final do ponto ônibus de Gaviões, lá dentro virando para Patis. Isso, indo para Patis. Na Fazenda Belfa lá. Isso, exatamente. É isso? É isso. Muito, bata show nisso. Aí depois eu vim para escolas mais próximas de Silva Jardim. Anos depois fazia a faculdade, aí fiz pedagogia. Anos depois continuei estudando, cursos de formação continuada, cursos pelo MEC. Anos depois para a Secretaria de Educação, porque me encontrei na alfabetização. Fui alfabetizadora por 12 anos, alfabetizadora apaixonada pelo processo de construção da leitura e da escrita. E me descobri alfabetizadora na educação infantil. E você é aquela alfabetizadora que pega na mão do menino e ensina a fazer o O? Não. Ou não pode fazer isso, viu? Não. Como é que é isso? Não é que não possa. Não existe não pode. Existe o que é necessário. Eu ficava tão feliz quando a professora pegava aquela mãozinha quente, pegava na minha mão assim, falava assim, Flávio, olha, como é que faz? Ó, pai, Não, porque o A é o dele, não é o meu. Então tem que ver como que ele vai traçar. Eu sempre trabalhei com textos. Não tinha essa de passar por cima. E para você ver, eu me descobri alfabetizadora na educação infantil. Trabalhava com educação infantil, construindo brinquedos. Eles tinham que levavam. Enfim, tem uma parte que meu marido, eu levava pneu velho do meu marido de carro, velho, né? Pneu velho do carro, para montar brinquedos, circuitos na escola com eles. E a gente fazia brinquedo com material reciclado. Caixas, e tudo tinha que escrever. Muita música, muita leitura, levava livros e eles liam, eu lia para eles, cada um lia do seu jeito.
E um dia um aluno, a gente tinha acabado de cantar uma música, o aluno levantou e falou assim, eu sei escrever essa música. A música da Bia Bedrão, Joguei Meu Anel no Mar. Ele foi lá e escreveu barco, que na música tem a palavra barco, ele escreveu barco, só faltava o R. Aí eu falei, você escreveu, levantou outro. E a criançada toda escrevendo. Isso na educação infantil. Aí com isso, eles me tiraram da educação infantil, me jogaram para alfabetização, fiquei muito triste na época. Falei, poxa, que punição. Mas foi muito bom. Peguei uma turma de distorção de série, de lá para cá, e fiz outros concursos. Fiz o concurso aqui de Rio Bonito, trabalhei um período aqui. Aí fiz concurso para Tanguá, e larguei Rio Bonito para Tanguá. Aí fiz de CEDERJ, fiz do Estado, eu larguei CEDERJ para o Estado, e depois larguei Silva Jardim e fiquei no Estado. Então... E hoje, além de servidora municipal em Tanguá, servidora do Estado, através das suas atividades aí como servidora efetiva dessas duas carreiras aí, ainda temos a Vilma empreendedora, compartilhando essas experiências todas, desde a época da garrafinha d'água ao tempo de hoje, com pessoas que queiram ganhar mais conhecimento nessa área aí. Isso aí. É isso? Isso. Como é que funciona esse negócio do curso? Então, é um preparatório para concurso, tem uma equipe, não sou apenas eu. Neste preparatório é o Sodré Cursos, e nós temos aí o professor John, que é de língua portuguesa, John Teles, temos o professor Alex Fabiani, que também é de língua portuguesa e redação, e trabalha a parte de legislação educacional com tema especificamente sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele é mestre em educação especial e ele dá aula na parte do concurso público, no preparatório, sobre esse tema. Chegou agora recentemente conosco o professor Roger, que trabalha matemática, tem outros colaboradores também em matemática, o professor Rick. Quando é a parte de conhecimentos de raciocínio lógico, desculpa, vem o professor Rick. Na parte de conhecimentos específicos, ele é legislação educacional, dos professores. Professor Rick, que você fala, meu amigo trilheiro, Rick Fortunato? Rick Fortunato. É mesmo? Professor Charles Chafim. Charles, geografia? Charles Chafim, de geografia, está conosco em conhecimentos gerais. E graças a Deus, que muito tem nos abençoado, nos honrado, o desempenho aí da nossa equipe, temos bons frutos. Que legal. Temos, por exemplo, no último concurso de Silva Jardim, em primeiro lugar, de educação infantil, fez o curso conosco, Lidiana. Foi recentemente chamada Daiane, também fez curso conosco. Casimiro de Abreu, também teve a Luciana, que fez conosco. Passou, estou lembrando alguns nomes, que se for falar todo mundo fica complicado. De Tanguá também, quando teve o último concurso, a Ingrid fez curso conosco. Araruama, Rio das Ostras. Então, assim, temos conseguido abençoar aqueles que nos abençoam também. E o nosso foco, o nosso lema é o seguinte, nosso lema, né, é transformar o concurseiro em concursado. E o nosso foco é sempre na banca. Foco na banca, estudo direcionado, estudo sério. Estamos no Colégio Atitude, às segundas e quartas, com uma turma, e sábado em período integral com uma turma para o concurso de Saquarema. Opa. Super disputado. Então, vamos aí, pessoal, vamos se preparando, vamos estudando. Quem quiser, então, conhecer o Sodré Cursos, faz o quê? Pode me ligar, pode passar mensagem lá no Face. Dá o telefone aí, tem rede social? Como é que Tem. DDD 22 99611 8583. Só passar uma mensagem. Repete. 22 99611 8583. Show de bola. Passa aquela mensagem. Geralmente não respondo na hora. Né? O Sodré Cursos tem Instagram, alguma coisa assim também? Tem? Não, ou ainda só não. fala direto com você? Isso, fala direto comigo. Vilma Sodré lá no Facebook. Ou tem lá no Instagram sodré.vs, que vai ser futuramente Sodré Cursos. Sim. Ou então lá no Colégio Atitude, segundas e quartas, de 18h30 a 21h30, e aos sábados. Funciona então no Colégio Atitude aqui em Rio Bonito? No Colégio Atitude Rio Bonito. Além do preparatório, temos também, já vamos chegar aí, estamos pertinho de chegar em Silva Jardim e região aqui em Rio Bonito também, concurso
livre, porque nós somos um curso livre, temos CNPJ, somos uma empresa organizada, né? O nosso curso é organizado. Auxiliar da educação especial. Curso livre com 120 horas, vamos trabalhar o PEI, que é aquele plano individualizado por cada aluno, as especificidades que cada auxiliar de inclusão precisa conhecer para ele poder atuar bem. Perfeito. Minha gente, deixa eu mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão deixando aqui o alô. Por exemplo, minha queridíssima Marcele Millen, que esteve aqui no programa falando sobre a Casa Escola Clínica, né? Clínica Escola do Autista, né? Teve aqui, muito bacana a conversa dela aqui conosco, junto com a Luma. Deixa aqui aplausos. Letícia Alfradique Aires Bittencourt, aquela que tem nome de ministra de STF. Deixou o telefone aqui, olha, ela colocou aqui 22 996 11 8583, né? Para quem não anotou aí o telefone. O José Wilson Cardoso disse que mãe da minha neta por adoção, escreveu aqui o José Wilson Cardoso. Grande Zeca. A Alessandra Marques, né, que esteve aqui sexta-feira no nosso programa, junto com o Monique, falando aqui do Lar Maria de Nazaré. Obrigado, beijo para você pela audiência aqui. Viviane de Sá Penalber, maravilhosa profissional, coordenadora pedagógica competente, muito querida, coordenadora de programas e convênios da Secretaria Municipal de Educação de Tanguá. Beijo, Viviane, abraço para você. Zenilda Rodrigues, diz aqui um forte abraço para Charlene Braga de Embaú. Um beijo aí para Charlene Braga de Embaú. Valeu, Zenilda. Isabel Costa Brum escreveu aqui, ó, humildade e generosidade andam assim de mãos dadas junto ao conhecimento imenso que essa mestra oferece a quem deseja receber. Amo-te, escreveu aqui Isabel Costa Brum. Obrigado, querida. Meu amigo William Cândido, boa tarde para você também, meu irmão. William, que é esposo da Fabiana Babo, que ontem tocou ali na quadra do Cruzeiro o projeto social Mulheres Vencedoras, né? Foi bem legal, eu estive lá na parte da manhã. O vídeo que eu fiz lá, a live, está disponível na minha página para você acompanhar. Emanuele Fonseca, Vilma, que orgulho, você é uma excelente referência para a educação. O Cláudio Márcio Prado escreveu aqui, olha, uma excelente profissional e amiga. Grande abraço, Vilma. Cláudio e Aldineia, escreveu ele aqui. Abraço, Cláudio. Sucesso para você, meu irmão. E um beijo na Aldineia. Um forte abraço para ela. Embaú é um lugar ótimo. Sábado fizemos o desafio do duzentão, dentro de Silvio Jardim. Galera pedalou 200 quilômetros, gente. Esse pessoal é bom, esse pessoal do pedal aí. Valeu, Zenilda. Núbia Carla Moreira escreveu assim, a melhor, né? Vamos lá. Meu amigo Tiago Bitesnik, abraço para você. E Tiago diz aqui que é fã da Vilma, que ela é uma referência na educação. Letícia escreveu aqui, eu amo a Vilma, né? Andréia Pinto, venho parabenizar Flávio pelo apoio ao Mulheres Vencedoras, né? Fabiana Babo e família. Obrigado, Andréia. Um beijo para você, parabéns para vocês, Mulheres Vencedoras, que ontem estavam lá na batalha. Você está com uma das mentes mais brilhantes e generosas que conhece. Que bom ser contemporânea desta mulher. Vilma, meus cumprimentos e admiração. Amo-te, escreveu aqui de novo, novamente a Letícia. Jacira, parabéns, Flávio. Estou na escuta. Um beijo para você, Jacira. Obrigado pelo carinho, pela audiência aqui. Minha prima Clarice, minha queridíssima amiga Roberta Eiras escreveu aqui, educadora de excelência. O glorioso Lúcio Natalino escreveu aqui, profissional ilibado e austera, sou um privilegiado em poder confiar meu CPF a ela. Já pensou em prender o Luciano? Aí, se alguém quer prender o Luciano, conversa com o Vilma. Não tem motivos. Ele anda rigorosamente certo, em dia. Vou te contar essa história do CPF, como que se faz. Um beijo aqui para a tia Darcy. Um beijo aqui para a Priscila Peixoto, Ana Maria, forte abraço, Flávio, esta é a autêntica educadora, diz aqui o José Wilson, Rafael Rodrigues, a melhor da educação, Ordilei, boa tarde, Flávio, um abraço para você e para a nossa querida Vilma, colega de trabalho, mulher de fibra, uma excepcional profissional, e a moçada vai passando aqui, boa tarde, Flávio, abraço para essa grande profissional de educação da nossa região, Vilma Sodré, fera demais, quem escreve aqui é Rafael Massolo, viu?
Bom, ainda bem que você lembra dele. Querida amiga, educadora de excelência, escreveu aqui Norma Ramalho. Vilma Sodré, maravilhosa, escreveu Valda Maldonado. E o Nicolau Pérez diz aqui que o programa é Luz que Transforma. Isso aí, Nicolau. Obrigado, meu irmão. Canecas Sublimação, passa por aqui também. E Luciano Lúcio fez aqui a ponderação dela. Keila Fonseca, um beijo para você, querida. Profissional de excelência, ama como pessoa e como profissional. Né? E a moçada vai passando aqui, deixando os comentários. Regiane Gomes, profissional maravilhosa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa expertise não, essa atribuição que lhe é conferida de ter o CPF lá do meu amigo Luciano, né, para a gente explicar para as pessoas como é que funciona isso, né? Funciona isso. É o que exatamente? Porque você coordena os convênios, é isso? Isso. Eu e a equipe, a Viviane Sá, Priscila Peixoto e Gilcimar Rodrigues, nós fazemos parte da equipe de convênios, programas e convênios. Então, precisamos estar muito atentas aos prazos, aos procedimentos legais, para garantir que o município não perca nenhum recurso. Exatamente. E não receba nenhuma multa, nesse caso o secretário, por conta de alguma vírgula fora do lugar, ou algum registro, algum tipo de relatório que você precisa enviar e esquece. Exatamente. Né, você sabia, meu amigo, você que está me acompanhando aí, que metade daquelas notícias que diz assim, ó, Ministério Público abre investigação contra o prefeito tal, contra o secretário fulano de tal, aí você pensa assim, ih, é ladrão. Mentira. É que às vezes um funcionário igual que ocupa o cargo que a Vilma ocupa, por desleixo, por esquecimento, por sobrecarga de trabalho, o cara esquece de mandar um relatório. E aí, já era. Ou por não ter um secretário como o Luciano. Ou também, né? Porque a gente não consegue trabalhar se não tiver a confiança do secretário. E principalmente também se não tiver um prefeito como Rodrigo Medeiros, que nos permite trabalhar. Então, quando nós temos um secretário como Luciano, um prefeito como Rodrigo Medeiros, que você fica à vontade para exercer a sua atribuição. Exatamente, trabalham de forma correta, conduta ilibada. A gente tem autonomia para trabalhar, nós somos ouvidos. Isso é fundamental. Então, por exemplo, um grande programa que chega a todas as escolas, que é o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Há uma série de procedimentos que a gente precisa cumprir para que esse recurso chegue até a escola. Tem escola que recebe pouco, R$800, dependendo da quantidade de alunos, 1.200, mas faz falta. Tem escola que recebe 18, 20 e poucos mil, mas faz falta se ela deixar de receber. Isso eu estou falando do PDD manutenção, mas tem outros programas. Tem, por exemplo, a Educação em Família, que permite que as escolas realizem ações junto às famílias. E aí ela vai mapear qual a família, qual a turma que eu preciso trazer essas famílias. De que forma que eu vou trazer? Vou fazer palestra? Vou fazer uma roda de conversa? É fundamental que tenha. Só que para ter todo esse recurso na escola, que vou dizer assim, talvez gira em torno por município pequeno, tá? De 150 a 200 mil reais que giram em torno por ano nessas escolas. Um pouco mais, isso eu estou falando só de manutenção. E aí eu preciso ter o conselho escolar. O conselho escolar é fundamental. Quero fazer aqui um convite aos pais que estão ouvindo, pedir sua permissão, né, para fazer um convite aos pais que estão nos ouvindo nessa tarde, para fazer parte do conselho escolar da sua escola. Procure sua escola, procure saber quem faz parte do conselho escolar. Lá no conselho escolar tem um pai que te representa, você sabia disso? Um pai que deveria levar a sua voz até os membros do conselho. Levar aquilo que você gostaria de reivindicar. Levar aquilo que você gostaria de sugerir. Levar também seus elogios. Porque o conselho escolar, em alguns municípios, ele é a unidade executora. Então, através dele, a escola recebe aquela verba, tem que fazer a prestação de contas, mas ele não é só a parte financeira, ele é administrativo e pedagógico também, para dar conta dos programas. Então, tem aí o PDD Manutenção, tem a Educação em Família, tem o PDD Sala de Recursos, que todas as escolas precisam de sala de recursos. Sua escola tem sala de recursos? Sua escola recebeu o PDD a sala de recursos? Está sabendo por que não recebeu? Ou por que recebeu? O que foi comprado? O que não foi? Enfim, todas essas situações passam pelo CPF de Luciano.
Porque na hora de fazer toda essa vinculação lá no sistema, primeiro CPF que vai é o dele. E por contrapartida também do prefeito, né? Então é o de Luciano. Então por isso que ele fala, olha meu CPF. E em muitas situações de vocês também, né? Sim, porque nós somos corresponsáveis. Então isso eu estou falando só do PDDE e suas principais ações. Que é o PDDE básico, aí vem o Escola Acessível, vem Educação em Família, Educação Conectada, que leva a internet a todas as escolas, sinal de internet. O recurso é pouco, mas dá para comprar equipamento. A questão é planejamento, tem que planejar. Então, você precisa saber o que você tem na escola, o que é preciso ter. E para isso, a equipe de programas e convênios, ela precisa se articular. Então, por exemplo, lá o Programa Educação em Família, por mais que ele trabalhe diretamente com os conselhos escolares, estou sempre me articulando com a coordenação de orientação educacional, Flávia Canela. Alessandra Canela, desculpa. Alessandra Canela. Beijo, Alessandra. Para ver se é aquilo mesmo que a família precisa, o que é a escola, a gente conversa antes, a gente articula para que aquele recurso possa se transformar em ação produtiva na escola, não seja gastar o recurso, seja executar uma ação, porque tem uma diferença muito grande. Educação Conectada, temos lá Andréa Ramos, Luan, e aí a gente articula, tudo isso sob a batuta da Nelly Gomes. Né? Enfim, precisa ter articulação. O programa de transporte escolar, o PNAT, Odirley, sem o Odirley para organizar as rotas, não tem esse programa, porque o programa vai chegar e vai ficar parado, não vai ter funcionalidade. Olha quantas e quantas crianças, quantos e quantos alunos são atendidos. E muitas das vezes de forma até diferencial, que eu falo, diferencial na qualidade, devido a toda essa articulação que é feita. Se eu te interromper rapidamente, só para falar aqui, Sodré VS, Sodré.vs, você? Isso. Essezinho aqui? Isso, essezinho aí. Aqui, né? Isso. Tá bom. Então é preciso ter toda essa articulação. E aí, como você falou, não só na captação, mas também na prestação de contas. E aí tem a CIMAR, tem toda a equipe, porque a minha equipe é maravilhosa, fico muito feliz, muito satisfeita com a equipe que eu tenho. O José Wilson também, não posso esquecer, ele está aí com a gente também regularizando as situações junto à Receita Federal, porque o Conselho Escolar precisa estar regularizado na Receita Federal para que as escolas recebam recurso. Aliás, inclusive fica aqui um convite para você que é do Conselho Escolar, vi aqui o programa Flávio Azevedo para falarmos desse instrumento, desse equipamento, né? Isso. É um equipamento importante para a educação, né? Faz parte daquela engrenagem de coisas que precisam estar funcionando para que o recurso venha, para que a merenda chegue a contento, para que a creche funcione, para que a escola funcione, para que o professor seja valorizado recebendo melhor, para que o material chegue, né? Esse Conselho Escolar ele é extremamente importante para a educação de qualidade. Ontem no debate presidencial, eu vi muita gente falando de educação e eu confesso para vocês que eu quando vejo político falando de educação naquela mesmice que a gente encontra na sociedade, dá vontade de dar uma coça de gato morto no cara até o gato miar. Porque na verdade, minha gente, a educação de qualidade ela só vai acontecer quando esses equipamentos eles estiverem funcionando e nós, quanto sociedade, estivermos fazendo parte deles. Então, assim, desculpa até te interromper, viu, porque eu lembrei disso aqui agora. À vontade. O Conselho Escolar, o Conselho de Merenda, o Conselho de Educação, o Conselho do Fundeb, são equipamentos extremamente importantes e que têm a necessidade, você, cidadão, tem uma cadeira garantida lá, né, como cidadão para participar, para fiscalizar, para olhar contas, ver o que está acontecendo e tal. Esses conselhos, eles geralmente são paritários, ou seja, se são 10, é 5 do governo e 5 da sociedade. Por vezes a moçada do governo está e a sociedade não está nem aí, não sabe, ninguém foi lá, não viu, não quer participar. Mas aí fica escutando lorota de candidatos a, sei lá, governador, presidente, prefeito, vereador, deputado e tal. Porque é saúde e educação, mas esquece que para essas coisas funcionarem bem, esses conselhos são fundamentais e preponderantes para que as coisas desenrolem, né, e aconteçam. Desculpa, viu, te interromper, mas já que você falou do conselho. E aí esses conselhos, seja Rio Bonito, seja Tanguá, seja onde for, os municípios aí que nos cercam aqui, estão convidados para estar aqui no programa para falar da atividade deles. Eu recebi o pessoal aqui do Conselho de Assistência de Rio Bonito, e assim foi muito legal falarmos dos recursos, como é que funciona, como é que não funciona, etc. Já recebi pessoal do Conselho de Saúde aqui,
Mas a gente tem os conselhos de educação também, o conselho escolar, que o pai do aluno participa, né? E aí a gente pode, o microfone está aqui aberto para que você possa participar e traga aqui, você do conselho, né? Você que faz parte do conselho, você que é conselheiro, para explicar para a sociedade como é que funciona isso, que equipamento é esse, qual a finalidade, né? Quais vantagens de termos esse equipamento que a democracia nos oferece. É isso, gente. Exatamente. E lá em Itanguá... Se eu falei alguma bobagem, me corrija, Vilma, por favor. Jamais, nenhuma bobagem. Lá em Itanguá nós temos uma articulação de conselhos, faz a articulação de todos esses conselhos. Então nós temos... Dentro da educação são esses 4, né? Que eu me lembro, né? Isso, Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar e os conselhos escolares. Isso. Sendo que o Conselho Escolar, cada escola tem o seu, né? Exato. E os demais têm as representatividades. Então é fundamental. Ainda tem isso, gente. Cada escola tem o seu, hein? Isso. Então assim, se a sua escola, se o seu filho, sua filha estuda lá no Yasmin, na escola Yasmin, existe um conselho ali. E o cara que está lá no Noves, né? No Manuel Noves, já é um outro conselho. Né? E o da Fernanda Suélia lá embaixo, já é um outro conselho. Falei certo o nome das escolas aqui? Certíssimo. Então tá bom. Então, cada conselho tem que ter lá o seu mural com as datas das reuniões, a última ata, o balancete. Tudo isso precisa ficar exposto, porque é a educação de todos nós, né? E é a democracia. É preciso construir a 4 mãos. Só que essas mãos precisam estar literalmente ali na construção. Construindo. Ou seja, precisa participar. Não vale só colocar o nome. Meu nome está lá. Não é isso. Tem que participar, tem que estar presente, tem que sugerir, enfim, tem que estar junto. Aí a gente tem o Conselho Municipal de Educação, que é a presidente, nossa querida Priscila, que faz também essa visita às escolas, e através do Conselho Municipal de Educação tem todo esse acompanhamento referente ao cumprimento das normativas, dias letivos e outros pontos também. O Conselho de Alimentação Escolar, sob a presidência da professora Nélia Batista, que, como o próprio nome já diz, né, acompanha essa parte aí da alimentação escolar, visita às escolas, as dispensas, o preparo, acompanha a licitação, a agricultura familiar, e nossa agricultura familiar é fortíssima, né? Temos o Conselho do Fundeb, aí nossa querida Adriana, nossa querida Gilcimar, Adriana presidente, Gilcimar vice-presidente do Conselho do Fundeb, estão aí agora no acompanhamento do cumprimento das condicionalidades do VAR. Tem até 13 de setembro para que os municípios insiram lá no CIMEC o cumprimento das condicionalidades. Aí, mais uma vez, entra a guarda com o CPF de Luciano. Tem que estar lá na data certa, a inserção. Faz uma gentileza para a gente. Em tempos de futebol, com VAR, explica o que é o VAR da educação, porque não é o mesmo VAR do futebol, tá, minha gente? É outra coisa aqui. Que VAR é esse aí? Isso. A lei do Fundeb mudou no final do ano passado. Sim. Né? 14.113. E aí ela diz o seguinte, que os municípios têm que comprovar para poder receber o VAR. Valor, aluno, resultado. O cumprimento de algumas condicionalidades. São várias condicionalidades. Metas que você tem que alcançar quanto Secretaria de Educação para receber o valor cheio. Isso. E aí, caso o aluno só consiga alcançar, tipo assim, 80%, é glosado ou você não recebe nada? Não recebe. Não recebe? Você tem que atingir de início, são 3. Que é a questão da eleição para diretor, ou seja, como que você colocou esse diretor lá? Quais foram os critérios, quais foram as condicionalidades? Isso tem que estar descrito em documento e a gente vai anexar. O atendimento à BNCC, ou seja, realmente o seu currículo, você adequou o seu currículo, que a BNCC, ela já está aí, está pronta. É uma espécie de norma técnica que você precisa seguir. Isso, é a Base Nacional Comum Curricular. E os municípios tiveram um período aí para poder adequar. Tem a ABNT, né? Que é de norma técnica, né? Isso. E essa é voltada exclusivamente para normatizar a educação. Isso, o currículo. Os currículos, eles precisam estar alinhados à BNCC. Então tem as competências, habilidades. Para não acontecer do aluno estar estudando um negócio em Rio Bonito, outro em Itanguá, outro em Friburgo, e aí eu me mudo de Rio Bonito para
Santa Catarina, minha filha tem que chegar lá e encontrar um ensino mais ou menos parecido com o que ela tinha aqui, para não ficar, né, uma coisa díspare, né? Exatamente. Entendo. E esse alinhamento também tem que ser inserido lá no sistema. Então, são esses atendimentos que precisam fazer. Precisam ser cumpridos. Para você conseguir. Isso, o município tem que... E se não fizer isso, o VAR, assim como acontece no futebol, que o VAR anula o gol, anula o repasse de recursos. Anula o repasse de recursos, os 23% do VAR para o ano que vem. Então, são uma série de condicionalidades que o município precisa atingir, ficar esperto para isso, ver se a lei que ele tem realmente atende. Nós tivemos um problema agora com a questão do uniforme em Tanguá, o Luciano já esteve aqui explicando sobre isso, né? Mas assim, por vezes, né, o que aconteceu em Tanguá foi outra coisa, o Luciano já explicou aqui a questão dos atrasos. Mas por vezes a merenda que atrasa, que falta, o uniforme que não chega, o material didático que não foi entregue, é por conta também da perda de recursos, né? E eu estou falando de maneira geral, não Tanguá especificamente, né? Tanguá a gente... Por vezes é possível que seja essa uma das razões, né? Pode ser. A não informação de determinados... Planejamento, né? Porque você quer comprar um uniforme, mas quanto é que gasta? De onde você vai tirar esse uniforme? Alimentação escolar. Não sai das fontes de recurso da educação, das fontes de financiamento. É da assistência, né? Não da assistência social, é do recurso próprio. Migrando rapidamente lá um pouquinho para Silva Jardim, e eu lembro que você era subsecretária lá, na época que o Fernando Augusto era o secretário, e eu lembro que eu fiz uma reportagem lá, o prefeito muito satisfeito que você oferecia Nescau na merenda para as crianças, né? Eu lembro de Zalão bem entusiasmado com a qualidade da merenda, né, e tal. E aí, cara, como é que você faz isso se você não pode especificar lá na licitação que o achocolatado tem que ser aquele de marca boa, né? E por vezes o cara entrega um achocolatado picareta, aquele... Como é que você controla essa questão da qualidade? Você tem que colocar as especificidades, você não vai colocar marca. Porque se você coloca marca, você já está dando vantagem pela marca sobre as outras. Exatamente. Você tem que ser imparcial. Então você não pode dizer a marca. Então você coloca elementos... Isso, todas as especificidades... Que obriga esse fornecedor a te oferecer... Isso. E aí você precisa ter uma aquele equipe... item de qualidade. Isso, uma equipe, o conselho de alimentação escolar, atentos. Olha aí, pessoal, olha aí para que serve o conselho, galera. Aí, ó, a comissão, o conselho, para que serve essas coisas, galera? Você tem uma vendo? comissão para acompanhar. E aquela especificidade que eu coloquei realmente não é simplesmente, como que eu vou saber? Eu vou ter que ingerir o produto? Não vou lá na especificidade. Está batendo? É o mesmo que está lá, que esteve lá na licitação, lá no edital de licitação? É a mesma? Tem que ser. Perfeito. Eu não posso dizer que eu quero todinho. Eu estou te entregando alguma coisa que esteja dentro daquilo que o edital preconizou como... Exatamente. A nutrição, o serviço de nutrição é fundamental, porque eles conhecem. Um exemplo aqui de Rio Bonito para você que está nos acompanhando, as máquinas compradas pela Secretaria de Agricultura e as máquinas chinesas, elas acabam... Gente, vocês sabem o que é o tal do Made in China, né? Pois é. As empresas chinesas, elas vêm para o Brasil, participam das licitações e entram com aquele material Xing Ling, né? Que leva 6 meses funcionando, daqui a pouco quebrou. E aí, quando a prefeitura vai tentar consertar, não tem fabricante no Brasil, tem que ser lá na China, não tem peça, não tem isso, não tem aquilo, e fica a prefeitura com aquele elefante branco lá, um trator novo, de 6 meses de uso, mas que não tem a mangueira não sei lá de quê, o anel de segmento não sei das quantas, etc. E tal, e fica aquele equipamento lá, né? A máquina ela é muito mais barata do que as máquinas nacionais, né? Por isso que geralmente a Xing Ling ganha a licitação. E aí as prefeituras, por vezes, levam 6 meses, 8 meses, para conseguir preparar um edital que ele, de cara, elimine as Xing Lings e só as nacionais possam participar com marcas boas, porque ele sabe que a nacional, pelo menos, vai ficar aí 3, 4 anos servindo ao campo, cuidando das estradas, sem quebrar, como acontece com a Xing Ling. E aí, o chinês, o seu representante lá, chateado com essa eliminação, ele denuncia ao Tribunal de Contas que está havendo um favorecimento do produto nacional. E aí o Tribunal de Contas tem que ir de prefeitura por prefeitura, verificando onde está o defeito, se na cueca ou naquele outro elemento que eu não quero falar o nome aqui porque está em horário de crianças acordadas, né? Imagina, gente, como é que é difícil administrar coisa pública, né?
E o cara já faz de sacanagem, para atrapalhar mesmo, porque você não pode consertar a antiga, não pode comprar uma nova, que tem que esperar o Tribunal de Contas dar um parecer. Se o edital foi formulado para favorecer alguém ou se realmente ele foi para proteger a administração pública de não ter aquela xing-ling que vai quebrar em 6 meses. E é assim, gente. Eu acho que dentro da esfera da educação, né, nessa questão de compra que você estava falando aqui, é esse cuidado aí que você tem que ter também para na hora de que esse material for entregue, não ter essa quantidade de problemas. Isso, né? essa aí já é a área do Massulo. Todo esse cuidado que ele exerce assim, de forma exímia e exemplar. Já ele que conduz essa parte. Mas a gente caminha junto, porque muitas das vezes essa compra vai ser fruto de um convênio. Ele conduz lá o recurso que vai pagar, é você que está gerenciando através dos relatórios que você envia. Né? Então, será que a gente vai ter orçamento para comprar isso aqui? Isso aí. Das captações lá no PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, porque o PAR tem que estar afinado e ali tem prazos. Às vezes a gente tem um termo de compromisso que já vai vencer daqui a 60 dias. A gente já tem que pedir prorrogação, tem que verificar se já foi comprado, se tem a ata, se tem o processo, enfim. É um trabalho literalmente a 4 mãos. Não tem Vilma, como e assim, para a gente ilustrar um negócio, que vou tocar aqui num assunto melindroso, né, para o município de Tanguá, mas que gerou muita repercussão, mas para você entender a complexidade, como que são as coisas, e às vezes a gente fala bobagem na rua sem entender. Né? Eu lembro do caso do ovo, né? Deu aquela confusão toda do ovo, etc. E às vezes acontece de merenda assim, o assado e tal. E você tem, por vezes, o fabricante, o cara que entrega, o cara que armazena, né? Você tem uma rede de pessoas, de prestadores de serviço. E que você precisa saber de onde está o problema para se proteger até, né, etc. Porque aí o problema é de quem? No caso do ovo, o fabricante é a galinha. Gente, né? Mas, digo que no caso de pão, por exemplo, você tem o fabricante, vamos dizer que é Pluivita. Você tem a Pluivita que fabricou o pão, tem um cara que armazenou lá em determinado lugar no depósito, não sei das quantas, ou seja, que lá o armazenamento pode ser que o cara tivesse lá com a geladeira dele não funcionou muito bem, e aí o defeito não é do fabricante, o defeito de quem armazena. Ou seja, você tem todas essas nuances antes de se descobrir um problema, né? Sim. Ou seja, eu estou querendo dizer isso aqui, não é tão fácil como as coisas aparentam ser, né? Tem que ter um trabalho em equipe. Porque sempre aparece um milagreiro para dizer assim, mas é porque não quiseram fazer, né? E não entende a complexidade das coisas. É bem complexo. Quando chega, um produto quando chega na escola, já teve um trabalho hercúleo para que chegasse. Vilma, e aí é o seguinte, você falou aqui para mim que é uma alfabetizadora, né? Sim. O nosso secretário de Educação é um professor de História, né? E eu fico imaginando, para conhecer essa dinâmica toda administrativa, né? Já que a sua formação acadêmica e você é treinada para ensinar o menino que 2 mais 2 é 4 e que P e B tem que ser antecedido por M e não por N. E aí? Não vai entender disso tudo, meu? Então, porque psicopedagoga, a gente vai voltar lá no currículo, né? Sim. Psicopedagoga. E também especialista em planejamento, implementação e gestão da educação. Né? Então você vai também fazendo os cursos para poder aprender a lidar com essa dinâmica. Exatamente. Também pesquisadora sobre gestão democrática, sobre conselhos escolares, participo de grupos de pesquisa. Também especialista em gestão pública. Então, isso tudo vai dando a você e a demais profissionais que militam nessa área gerencial a expertise necessária para cuidar dessas questões todas. Exatamente. E eu fiz, a minha primeira especialização foi em psicopedagogia, porque à época eu era professora alfabetizadora. E aí eu queria descobrir as dificuldades de aprendizagem, queria entender para poder ensinar melhor os meus alunos. Depois que eu fui para a Secretaria Municipal de Educação em Silva Jardim, beijos e abraços a todos, querida Bianca, Regina, Yolanda e demais, fui já me enveredando para a área administrativa. Então tinha que correr atrás, tinha que estudar. Saudoso e querido, que Deus o tenha em bom lugar, professor Jorge Alves, trabalhei muito tempo com ele, aprendi muito. E uma coisa que ele falava, tem que estudar. Vai fazer o curso, não sabe? Vai estudar, vai aprender. E aí fui fazendo diversos cursos.
Depois fui mais para a parte ainda administrativa, né? Por um tempo fui ordenadora de despesas em Silva Jardim. Trabalhei um tempo como sub, mas também um tempo como ordenadora de despesas. Sim. Aí fui fazendo também outros cursos, outras especializações. Fui para o CEDERJ, lá também continuei fazendo, enfim, até hoje eu acho que estudar é sempre, porque quem sabe tudo já morreu. Eu estou muito viva, quero viver muito tempo, então acho que eu tenho muito para aprender ainda. Junto aos conselhos escolares, desempenhei no Estado, né, junto à professora Alba Valéria, a função de coordenadora. Né? Alba Valéria que você fala é aquela que deu aula para todo mundo em Tanguá, minha trilheira? Não. Alba Valéria Baense, de Magé, agora está no município de Duque de Caxias. Foi nossa coordenadora do GAFSE, que é Grupo de Apoio e Fortalecimento dos Conselhos Escolares do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui a vice-coordenadora. Olha, eu gostei dessa ideia, hein? Essa ideia que eu dei aqui agora há pouco. Pessoal do Conselho Escolar, das escolas aí, trazer representantes aqui no nosso programa para a gente falar disso. Eu acho que vai ser uma pauta muito interessante. De Tanguá, a gente pode vir com todos os conselhos. Conselho Municipal de Educação, Conselho Escolar, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb. Estão convidados. O microfone está aqui aberto para a gente conhecer esses equipamentos. Ouviu, né? Nélia, Adriana, Priscila e todas as diretoras, porque são as presidentes dos conselhos escolares. Deixa eu mandar aqui um abraço para Maristela Rodrigues, muitos anos de experiência, conta muito. Meu amigo Renê Manhães, lá em São Paulo e ligado aqui no nosso programa. Obrigado, Renê. Beijo no seu coração. Vilma entende mesmo de educação, hein? Parabéns. Super profissional e competente. Meu amigo Leandro Rangel, grande abraço para você, irmão. Boa tarde aí para você. BNCC, diz aqui a minha amiga Letícia, né? Mas assim, Letícia, eu usei aqui a BNT como exemplo de normatização de alguma coisa, né? Rosane Mendonça, nossa queridíssima Rosane da Cibran, escreveu aqui: você é muito inteligente, guerreira. Ioneia Campos de Araújo, isso aí, minha amiga, é o que acreditamos. A participação é essencial para o sucesso, sabe as palavras, né? Adriana Leal passa aqui, torcida organizada da família, diz aqui, ó, querida prima, tá vendo? Torcida organizada. Mônica Moniquinha, tenho muito orgulho dessa profissional, né? Maria da Guia Chaves, abraço para você, minha amiga, beijo no seu coração. Beijo. E o botafoguense Valdelé, Flávio Azevedo, manda um abraço aí para a professora Vilma Mello, né? Um abraço aí para meu amigo Valdelé, aqui acompanhando o programa Flávio Azevedo, né? Sim, Letícia, tudo certo. Aliás, Letícia, obrigado aí pela sua audiência sempre primorosa, né? Um beijo para você. Letícia é maravilhosa. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Ana. Ana trabalhou comigo no Hospital da Civargas, no meu tempo de enfermagem. Ela me chama de Menino de Ouro, né? Ela escreveu aqui, boa tarde, Menino de Ouro. Eu não tinha visto aqui no telefone, aqui mas no computador está aparecendo aqui o nome. Obrigado, dona Ana, um beijo para você, que é a mãe do meu amigo Magia, grande professor de educação física do nosso município. Abraço grande. Vilma, faltando ali 12 minutinhos para finalizarmos o nosso programa, eu estou aqui precisando caminhar para o final da nossa conversa, mas com a sensação de que você precisa voltar aqui mais vezes, porque eu não fiz 90% das perguntas que eu queria fazer para você. Nós acabamos enveredando para a questão administrativa da educação, né? Que é um tema que eu abordo pouco aqui, porque a gente acaba falando especificamente da educação, né? Mas essa questão gerencial a gente fala pouco e acho que é extremamente necessário falarmos disso para entendermos que a educação não funciona apenas a sala de aula, o professor e os alunos. Existe todo um aparato profissional, administrativo, gerencial por trás de tudo isso, que é de onde vem o recurso que custeia a merenda, os salários, as reformas, os prédios novos e por aí afora, né? Sim. E eu acho que a gente fala pouco disso, né? Pouca gente sabe de como que funciona isso, né? E aí, já que você deixou a bola quicando, eu fui tocando no assunto, né? Bom a gente ter alguém que entenda disso aqui, muito, muito, muito legal, né? E aí, assim, Vilma, mas tem uma pergunta que eu gostaria de não deixar de fazer a você. Nessa sua expertise, olhar e caminho que você tem na educação, aquela educação que era praticada lá no tempo que você trazia a garrafinha até a beira da rodovia para lavar os pés, vindo de Embaú,
e a educação que é praticada hoje, nós já falamos aqui das dificuldades, mas didaticamente, né? Qual é o grande diferencial? Como é que você vê isso? É melhor, é pior, é a mesma coisa? Aprimoramos ou não evoluímos? Ou regredimos? Então, como que você vê, que leitura que você faz da educação de antigamente para o atual momento? O mundo mudou muito, né? E com isso a educação também. Então não tem como ser... É impossível não mudar, que a educação é viva, né? É impossível não mudar. Aquela fala de que tudo mudou menos a educação. Não, a educação mudou. É a educação que transforma o mundo. Não teríamos o mundo da forma que temos hoje, com a tecnologia que temos hoje, se a educação não tivesse avançado. Me permita te fazer mais uma provocação, então, já que você me respondeu tão inteligentemente, né? A educação mudou, evoluiu. E a escola? Porque eu acho que esse prédio, né? Isso é muito legal, cara, porque eu entendo que a educação avançou sim, minha gente, avançou muito, né? Por mais que a gente precise melhorar muita coisa, mas avançou bastante. Mas aquele formato de prédio, muros, sala de aula, né, aquela cara de presídio que as escolas têm, me parece que precisava de uma novidade aí nesse cenário, sobretudo porque a gente está falando com uma galera que tem telefone na mão, agora com internet, com não sei o que mais e tal, e a escola ainda mantém aquele layout, e eu não estou falando de educação, estou falando o prédio escolar, né, e tal. Como é que você vê isso, né? A gente precisa dessa evolução ou não é necessário? Como é que você eu acho que eu vou te isso? responder com uma outra pergunta. 2 anos sem escola e os adolescentes, as crianças voltaram com muitas dificuldades, não só de aprendizagem, mas principalmente de relacionamento. Eu não vejo tanta dificuldade de aprendizagem, vejo lacunas que não foram preenchidas, né? É processual. Mas as lacunas de relacionamento, de convívio, sim. Muitas das vezes porque faltou esse muro que tem na escola, a regra. O horário que tem na escola, que é a regra. Disciplina. Exatamente. Muitos, principalmente adolescentes, o único lugar que ele tem horário para entrar e para sair, para fazer as atividades, Botar o uniforme, entender que tem que seguir regra. é na escola. E nós precisamos. Sem regras, não há desejo. Você só está aqui, eu só estou aqui porque nós temos um desejo. Sem desejo não há limites. É preciso desses limites. A vida não é solta e a escola precisa de seus limites. Imagine se cada um pudesse chegar no horário que quer, fazer o que quer, a qualquer momento. E a aprendizagem fica onde? Não estou dizendo com isso que a escola não precise repensar em algumas situações. Quando eu falo escola, não estou falando diretor, professor, aluno, estou falando da sociedade. A sociedade. Porque a escola, só aquele prédio lá, né, a gente estaria falando de uma concepção arquitetônica. E aí a gente iria falar de acessibilidade, de rampas, de alargamento de portas. É outra história. A gente não está falando de prédio, acessibilidade. A gente está falando da estrutura da escola. E esse prédio que muitas das vezes, como você falou, né, parece aí um presídio distante. E como que a gente faz hoje com a tecnologia dentro de sala de aula? A gente precisa transformar, e a gente tem feito muito isso, essa tecnologia em nossa aliada. Só que quando falta limite, aquela educação que você falou anteriormente, ele usa o que é uma ferramenta de aprendizagem contra ele também. Porque ele acaba se desvirtuando, e aí perde tempo, e aí não foca. E o professor naquilo tudo como um grande mediador. Aliás, é natural da sociedade usar os avanços para fazer aquilo que não é correto, né? Exatamente. Você inventa o cartão de crédito por aproximação, o ladrão arruma uma maquininha de cartão, encosta na sua bolsa e te assalta por aproximação. Sem arma, sem nada, ele só encostou na sua bolsa com um cartãozinho aqui assim, ó, aqui a mão aqui, ó. Ou seja, um negócio que é para ajudar a gente, aquele negócio de esqueceu a senha, né, aquela loucura toda, aproximou o cartão e tal. E aí vem aquele que é malfeitor, que pratica os malfeitos, né? É mais ou menos isso, né? É isso aí. É isso aí. Então, assim, a escola precisa de inovar? Precisa, todo tempo. A todo tempo é preciso, porque o que é uma novidade para a gente, muitas vezes não é para aquela criança, para aquele adolescente. E ela precisa inovar. Só que ela precisa inovar com
Foco na aprendizagem. A criança precisa aprender a ler e escrever. Ou usando o telefone, o tablet, a lousa digital, o quadro branco, enfim, ela precisa. Ela tem esse direito de aprendizagem. No final do primeiro ano de escolaridade, ela precisa sair lendo e escrevendo. Ela vai concluir lá no segundo, vai consolidar? Vai. Tem um caminho enorme para consolidar lá no segundo ano. Mas é inconcebível a criança passar um ano inteiro, e aí não estou falando de uma criança, estou falando de turmas inteiras, o ano inteiro na escola e sair ao final do ano silábica. Que é, vamos dizer, para a palavra ela só vai colocar as vogais. Então ela vai escrever cachorro, vai colocar A, O, O. O ano inteiro, e a turma inteira, o que está faltando? Então a escola precisa se reinventar nesse sentido. Sim. Mas sem a pedagogia do apontamento. Sem dizer, é da professora Vilma, apenas, sim, porque é da escola. De todo mundo, né? De todos nós. É como lá na secretaria. Peço aí desculpas aos colegas que por acaso não tenha dito o nome, mas todos são importantes nas questões dos convênios, dos programas. Passa por todo mundo, desde como acontece na enfermagem, né? No tempo que eu trabalhava na saúde, eu sempre dizia que o médico é uma figura quase olhado como um sacerdote, né? Não é à toa que o pajé na tribo indígena faz a mesma coisa, lida com a cura, né? Mas deixa o médico lá no hospital de plantão e tire a enfermagem, tire a minha amiga da cozinha que prepara o rango de pacientes e dos profissionais que lá trabalham. Tira a menina que varre o chão quando alguém vomita, sei lá, suja ali, precisa... Ou a simples varrida para poder desinfectar o local ali de tempos em tempos, né? Tira esses profissionais que seriam, teoricamente, menores que o médico e vê se o médico vai conseguir trabalhar. É possível? Não. Não, né? Não é possível. Então, na educação, eu entendo que é a mesma coisa. Você tem esse professor que tem carrega esse peso do sacerdócio, mas você tem uma quantidade enorme de outros profissionais, inclusive a tia que limpa o banheiro das crianças, e a outra tia que lida com a merenda para preparar a refeição, que são extremamente importantes e que as coisas não funcionam sem esses profissionais também. Exatamente. Só, se me permitir, só corrigir uma palavra. Fica à vontade. Não é sacerdócio. É profissão. Com muito conhecimento, tem que ter conhecimento em relação ao que o aluno precisa aprender, sobre as estratégias, sobre os recursos. E por isso, nós, professores, porque eu também sou professora, fazemos com muito amor. Mas não por amor. Tem uma salário no final do mês que precisa ser justo. Estamos trabalhando. Né? Exatamente, precisa ser justo. Não, você não está praticando filantropia ali. Exatamente, por isso sacerdócio... mas eu quando uso a palavra sacerdócio é a percepção que as pessoas têm. Sim, sim. Como o médico também. Ele está ali trabalhando também. É a mesma coisa, né? Exatamente. Mas é olhado geralmente como, né, o cara que... esse profissional aí, eu costumo dizer que ele é importante, claro que é, mas ele tem um peso de importância igual os demais cargos e funções também têm. Vilma, foi um prazer te receber aqui. Grande satisfação. Saiba que, Vilma, vou segredar aqui uma coisa para vocês. Eu me perguntou assim, Flávio, eu estou nervosa e ansiosa. Vilma, ela acha que quem não pode ficar nervoso sou eu. O convidado pode ficar nervoso, pode tropeçar português. E a pessoa, o jornalista aqui tropeçando nas palavras, falando errado, etc. e tal, você vai dizer assim, mas que profissional mundão é isso aí? Mas o convidado, cara, que não tem como prática estar num negócio desse aqui chamado microfone falando, ele tem o direito de ficar tenso, nervoso, perdendo noite de sono, sem nenhum problema. Eu te confesso, fiquei preocupada mesmo. Falei, meu Deus do céu! A Ioneia diz aqui que buscar conhecimento nesse processo é essencial até para saber cobrar, né? Concordo, Ioneia. Mas assim, eu fico com a sensação de que você precisa voltar aqui mais vezes, né? Para conversarmos mais sobre esses assuntos. E muito obrigado, né? E abro aqui a fala para você se despedir dos nossos ouvintes, nossos seguidores, os amigos que estão nos prestigiando. Só agradeço, muito obrigada por esse espaço onde a gente pode trazer um pouco da educação, né? De falar um pouco de mim, mas dentro do contexto educacional. Dizer também que a educação evoluiu muito, a escola evoluiu, mas ela precisa continuar evoluindo, né? Isso é todo dia, então ela nunca consegue acompanhar. Assim como a sociedade também precisa seguir evoluindo, né? Isso. Muitas das vezes essa evolução da escola
não consegue ir mais rápido porque a sociedade evolui assim, ó. Sim. Né? Velocidade da luz. Agradecer pela oportunidade, pela confiança, agradecer mais uma vez ao meu secretário de Educação, Luciano Lúcio, pela confiança, a Nelly Gomes, nossa subsecretária de Educação, que é uma exímia especialista em educação, a todos os componentes dos programas, né? Tem uma equipe de programas, e aí eu brinco que eu tenho as meninas e os meninos de programa. O Mário, que é o único menino, mas tem a Letícia lá no PNLD, tem a Eveline no Tempo de Aprender, tem a Nilzélia também no Tempo de Aprender, tem a Carla, enfim, vários e vários e vários. Agradecer aí todo mundo nessa ajuda que foi sobre o PDD interativo na aba do diagnóstico, onde todo mundo pegou uma parte para que a gente pudesse cumprir, a Camila, a Solange e todos da Secretaria de Educação, Roseli, Maguinha, Jargel, enfim, grande abraço, agradeço também o pessoal aí do curso pela confiança em nosso trabalho, a minha diretora querida, minhas diretoras queridas lá do Colégio Desembargador, Lorane, Núbia, Alda, a equipe que trabalha junto comigo lá, Isabel, Aldineia, Nayara, as mães, as assistentes sociais que tem lá na escola, enfim. Obrigada, Flávio, por a gente poder trazer um pouco dessa fala. Foi um prazer grande, né? Sabe as palavras, disse quase tudo. Tem que voltar mesmo. Diz aqui a Maristela Rodrigues. Beijo para você, Maristela. E muito obrigado a vocês que estiveram conosco aqui. Vou ficando por aqui. Vocês estão convidados e convidadas amanhã. Doutora Paula Carvalho é minha convidada aqui para falarmos sobre violência contra a mulher, naquela pegada do Agosto Lilás, né, que trata desse tema. Ela é advogada e especialista nessa área, está sempre palestrando por aí em escolas, na OAB, em instituições sobre esse assunto. É minha convidada aqui amanhã e você também é meu convidado, minha convidada para participar conosco dessa conversa amanhã. Vilma, beijo para você. O esposo da Vilma que trouxe ela aqui, obrigado a ele pela carona que trouxe aqui a nossa convidada, os filhos da Vilma também, um beijo grande, e a gente vai ficando por aqui. Valeu, gente, abraço grande, tudo de bom, que o Papai do Céu abençoe rique e abundantemente cada um de vocês, e até amanhã, e vamos em frente. Obrigada. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.